Saiba quais medidas podem ser adotadas pelos empregadores, pelas empresas, nos contratos de trabalho devido ao risco da Covid-19, já incluindo aqui as questões autorizadas pela medida provisória 927, publicada no dia 22 de março, entre outras sugestões que vou deixar aqui para você. Acompanha aqui comigo neste vídeo. Eu sou o contador Leonardo Hoffman, da Hoffman Contabilidade e Gestão Limitada, aqui de Belo Horizonte, e antes de continuar, te convido para inscrever-se no canal e ativar as notificações para receber os próximos vídeos postados. Neste vídeo eu vou te apresentar 12 dicas das ações, de medidas que você pode adotar junto aos seus colaboradores neste momento de pandemia, visando a mitigação dos impactos financeiros para a sua empresa e preservação do caixa da empresa. Cada empresa vai avaliar a sua necessidade e implantar uma ou outra medida dessas dicas que eu vou postar aqui. Você vai avaliar a sua necessidade e vai identificar quais delas podem ser utilizadas a cada situação. Como são várias dicas, eu não vou detalhar com profundidade cada uma delas, exceto em relação aos itens da medida provisória 927, que vou dar mais detalhes, mas todos vão servir para você, que é empresário, identificar quais se enquadram melhor para o seu segmento, para o seu negócio. E você poderá discutir melhor com o seu contador ou postar a sua dúvida aqui nos comentários do vídeo. Essas 7 primeiras medidas que eu vou falar são ações constantes na medida provisória 927, que eu já gravei uma live com os contadores Altair Alves, Mauro e o Ronaldo, que são os guardiões também dos empreendedores aqui junto com o canal Gerando Empreendedores, e vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você assistir também. Recomendo que assista, onde tem detalhes de cada item mais importante da medida provisória 927. As outras 5 medidas são as que identifiquei que também podem ser adotadas pelas empresas. Vamos lá, acompanha aqui comigo na tela do meu computador. Então, agora você está vendo a tela do meu computador. Vamos lá para as 12 medidas que eu separei aqui para você? Vamos lá. As primeiras medidas, elas estão relacionadas com a medida provisória 927 de 2020, que foi publicada agora em março. Tá bom? Então, eu coloquei elas a princípio em primeiro, para ficar mais fácil você identificar quais são as que estão enquadradas dentro da medida provisória 927. Acabando essas, eu passo para outras sugestões. Então, vamos lá. Teletrabalho. Então, o teletrabalho é uma das sugestões aqui, uma das medidas que a empresa ela pode adotar nesse momento de pandemia. Muitas empresas já adotam o teletrabalho, também conhecido como home office, já é um velho conhecido aí das empresas, principalmente as grandes empresas, mas hoje todos, inclusive as pequenas empresas que não adotavam essa forma de trabalho, passaram por obrigação a precisarem usar dessa medida. Então, dentro da medida provisória 927, vieram algumas questões para flexibilizar a adoção de forma mais rápida pelas empresas. Então, nós temos a alteração do regime de trabalho presencial para o teletrabalho e trabalho remoto. Então, a empresa pode colocar o seu empregado para fazer o teletrabalho, trabalhando em casa. Se o empregado precisar vir na empresa, ele pode vir, não tem problema nenhum o fato de ele estar em home office, se precisar dele presencial, e se a atividade da empresa estiver permitida a atuar, a trabalhar, ele pode ir para o escritório, pode trabalhar, e depois pode ir trabalhar em casa também. Então, o teletrabalho ele é um tipo de trabalho à distância, com o uso das tecnologias. Então, a ideia do teletrabalho é isso. E, considerando a medida provisória 927, é só comunicar ao empregado com 48 horas de antecedência e já pode ser adotado. Então, essa é uma sugestão. A segunda, antecipação das férias individuais, também um item permitido na MP 927. Então, nós sabemos aqui que a questão das férias individuais, as férias do funcionário,
de uma forma geral, né, como regra, ela só pode ser dada as férias quando o funcionário, né, tem um período aquisitivo completo. Aqui na medida provisória foi permitido fazer essa antecipação das férias individuais do funcionário, mesmo quando o período aquisitivo não esteja completo, né? Então é mais uma medida aí para as empresas conseguirem dar as férias para o funcionário e colocar o funcionário de férias. Okay? Então, que pode ser, essas férias individuais podem ser concedidas mesmo que ainda não tenha transcorrido, né, o período aquisitivo, não pode ser inferior a 5 dias corridos, comunicar com no mínimo 48 horas de antecedência, item da MP, né, 927, e o valor das férias pode ser pago até o 5º dia útil do mês subsequente. Então, não tem necessidade de você pagar com no mínimo 2 dias de antecedência. Você pode pagar até o 5º dia útil do mês subsequente, junto com a folha de pagamento. E a verba de 1/3 de férias, nessa questão aqui, dessa antecipação de férias, ele pode ser pago quando do pagamento do 13º salário. Também é uma opção. Se a empresa quiser pagar antes, pode. Se a empresa quiser pagar antes, junto com as férias, pode pagar também. A mesma situação é o pagamento até o 5º dia útil. Se a empresa quiser pagar antes disso, não tem problema nenhum. Okay? Essa questão da antecipação das férias, ela é muito importante. Em que sentido? Né? O seu funcionário, principalmente para as empresas que estão impedidas de atuar, né? Várias empresas do comércio estão fechadas. Essa é uma medida, porque as férias já é um direito adquirido do empregado. Se você for dispensar, demitir, você vai ter que pagar essas férias para ele. Então, para que você aguardar esse momento, essa indefinição, uma medida é dar as férias individuais para o funcionário, antecipa essas férias, ele já vai estar cumprindo as férias que ele teria direito e você já vai estar pagando uma verba que, se você demitisse, você já teria que pagar mesmo. Né? E, além disso, você preserva também o seu trabalhador, aquelas empresas que hoje ainda estão atuando, né, ainda podem trabalhar, várias empresas de serviço continuam trabalhando, seja em home office ou presencial, com uma escala menor. Nessa situação também, dando férias individuais é uma forma de preservar a pessoa também em casa, principalmente para as pessoas que estão no grupo de risco. Tá? Então é uma medida bem-vinda e que muitas empresas estão utilizando. Aqui no escritório, essa antecipação das férias foi uma das medidas mais utilizadas, né? Várias empresas adotando esse procedimento, tanto as férias individuais do funcionário, normais, e também a própria antecipação das férias. No 2.1 ali, né, então, também pode ser antecipado períodos futuros mediante acordo individual. Então, períodos ainda subsequentes, né? Imagine-se, por exemplo, a questão da pandemia ou a limitação da mobilidade do perdurar por mais de um mês, né, 2 meses, que é bem provável que aconteça. Você pode negociar com o funcionário um acordo individual de antecipação de férias futuras também, também é uma possibilidade. Okay? Vai depender do seu negócio, se você acha que vai ser interessante para você. Terceiro, concessão de férias coletivas. Então, as férias coletivas, ela já existe, a diferença aqui que foi permitido que seja feita a comunicação com 48 horas de antecedência. E a dispensa de fazer a comunicação para o Ministério e para o sindicato. Então, você também pode conceder férias coletivas para todos os funcionários da sua empresa. Lembrando que as férias coletivas, de uma forma geral, a gente está falando de férias para todas as pessoas da empresa. Okay? E o restante, de uma forma geral, aí são as mesmas condições vigentes das férias coletivas. Quarto item, aproveitamento e antecipação de feriados. Então, na medida provisória 927, foi permitido também antecipar férias, antecipar feriados futuros, desde que não sejam feriados religiosos. Então, qualquer outro feriado que ocorra aí para frente, o funcionário ele ficou em casa em descanso, você pode informar, você pode definir que determinados dias são como se fosse antecipação de feriados federais, estaduais e municipais.
Isso tem que ficar claro para o funcionário. Tá? Quinta dica, né, quinto procedimento que pode ser adotado é a compensação de banco de horas. Então, a compensação do banco de horas também. Então, se o funcionário tem horas na casa, compensar esse período que ele ficar em casa, não trabalhando, não estou falando de período que ele ficar em casa em home office ele está trabalhando. Aí você ficar em casa em descanso, em repouso, fora do seu horário de trabalho. Aí pode ser compensado também em banco de horas. Há uma questão importante aqui que está permitindo que essa compensação seja feita até 18 meses, né, da data do encerramento do estado de calamidade pública. Né? Então, estendeu também o prazo para que se possa fazer essa compensação. Claro, tem que estender, porque quantos dias vai durar isso? E, além disso, mesmo que o funcionário ele não tenha horas na casa, você pode formar um banco de horas a favor do empregador. Então, e aí, mesmo que o funcionário não tenha horas na casa a compensar, é possível formar um banco de horas a favor do empregador da empresa. Então, o funcionário está em casa, ele vai formando esse banco de horas para que ele trabalhe posteriormente para a empresa compensando essas horas, desde que não trabalhe mais de 10 horas por dia. Tá? Então, tem aquele mesmo limite da legislação, né, de 2 horas por dia de hora extra para ir compensando esse saldo a favor da empresa, a favor do empregador. Sexta dica, postergação do pagamento do FGTS. Né? Então, também foi permitido aqui na medida provisória 927 que o FGTS que vence agora em abril, maio e junho, referente às competências de março, abril e maio, ele não seja pago no vencimento, é uma possibilidade de postergação, e ele vai começar a pagar ele a partir de julho de 2020 em até 6 parcelas. Então, também tem essa possibilidade. Lembrando que no caso de rescisão, se um funcionário for demitido, esses valores referentes ao FGTS desse funcionário, ele tem que ser pago de acordo com as datas de pagamento no caso de rescisão. Tá bom? Aqui um ponto interessante, né, que tem que se pensar, porque o FGTS é um direito do trabalhador e fica à disposição dele na conta de FGTS. E dentro das situações legais, ele vai poder sacar, vai poder utilizar. Então, o fato de você não fazer esse depósito para ele agora e postergar, ele também não vai ter dinheiro na conta do FGTS dele, e se eventualmente ele precisar resgatar por algum motivo, ou puder fazer esse resgate, esse dinheiro ele não está lá. Como é uma questão que mexe aí com o trabalhador, dependendo do valor que isso representar na sua empresa, às vezes é melhor você pagar dentro do vencimento mesmo. Mas é mais uma opção para você não desfalcar o caixa da sua empresa nesse momento. Sétima dica, celebração de acordos individuais com os empregados com preponderância sobre a legislação infraconstitucional e instrumentos coletivos. Ou seja, na verdade, aqui, isso está lá no artigo 2 da medida provisória 927, ele está permitindo, e aqui tratou de uma forma bem ampla, né, que está permitindo a empresa fazer acordos individuais com o empregado, que vai prevalecer aí em relação às normas vigentes, exceto em relação às normas constitucionais. Então, você não pode passar por cima de itens que já estão definidos na Constituição. Em relação ao restante, você tem essa liberdade, a empresa com o empregado, de fazer acordos individuais. Tá bom? Outras possibilidades aqui, então, para as empresas. Então, além dessas que foram tratadas na medida provisória 927, eu trouxe mais algumas dicas aqui, algumas possibilidades para você refletir se vale a pena ou se enquadra na sua realidade. Então, oitava dica, redução geral dos salários dos empregados da empresa em até 25%, proporcionalmente aos salários de cada um, em razão do reconhecimento de situação de força maior. Né? Então, aqui eu faço a atenção, né, que em relação a esse, deve sair alguma medida provisória do governo flexibilizando algo mais ou dando algum apoio aí para as empresas
ou complemento de salário para o próprio empregado, com a possibilidade de redução até maior do que 25%, flexibilizando um pouco essa regra e talvez o governo fazendo um complemento. E existiu essas discussões aí, mas até então, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, isso não tinha sido publicado. Então, esse item aqui que eu estou dizendo, redução de 25%, é uma situação que já existe na CLT, né, que para situações aí de força maior, e interpreta-se que esse momento agora é um momento de força maior, né? É estado de calamidade pública, pandemia, né? Então muitas empresas já estão até adotando, inclusive clubes de futebol já adotaram essa medida, tá bom? Então é mais uma possibilidade. Nona dica, suspensão do pagamento do vale transporte nos dias que o trabalhador for trabalhar remotamente, e obviamente se ele também tiver de férias, licença, ele também não tem direito ao vale transporte, então fica atento, né, que é mais um item de economia em relação a isso. 10ª dica, concessão das férias normais, que o funcionário tem direito, né, por já ter transcorrido aí o período aquisitivo. Então, não obstante a medida provisória ter permitido a antecipação das férias individuais, muitas vezes o funcionário já tem as férias, já tem um período aquisitivo dele completo, né? Então, interpreto aqui também que com aquela mesma antecedência, muito embora isso não esteja escrito na medida provisória, né, é óbvio interpretar que essas férias que já tem período aquisitivo, com 48 horas de antecedência, você pode também fazer esse comunicado e colocar o funcionário de férias. Então, é uma medida que pode ser utilizada. Então, 11ª dica, licença remunerada. Então, mais uma opção aí para o empregador. Lembrando que, no caso da licença remunerada, você vai estar pagando, né, o salário, mas pode suspender alguns benefícios que ele tem. No caso, se ele estivesse indo trabalhar, né, tipo o vale transporte, o vale refeição, algum outro auxílio, tipo um auxílio de estacionamento, combustível, algum auxílio similar a esses que você dá como empregador em função dele estar trabalhando. Se você der uma licença remunerada, inclusive as próprias férias, né, se ele tirar férias, você também não precisaria pagar isso. Aí você tem que ficar atento qual é o benefício, se pode mesmo suspender ou não, e olhar a convenção coletiva de trabalho, né, do seu segmento, para ver se tem alguma particularidade. Tá? Então é mais uma opção. E a demissão, né? E por fim aí, infelizmente, nesse momento, muitas empresas estão fechadas, principalmente as empresas de comércio, sem a expectativa de quando vão poder abrir as portas, vários restaurantes, cinemas, teatros, né, locais de evento, então não sabem quando que vai poder abrir de novo, quanto tempo isso vai durar, e uma opção é a demissão do funcionário, que você está, né, a empresa está sem renda, está sem faturamento, então não tem receita, não consegue também pagar todas as despesas de uma forma regular. Então é uma opção a própria demissão do funcionário para aliviar, para preservar o caixa da empresa nesse momento de crise, né? O mais importante, sempre que for conseguir preservar o emprego, excelente, né? Inclusive o governo vai soltar outras medidas aí também de financiamento da própria folha de pagamento das empresas, mas é um financiamento, né? A empresa vai precisar pagar. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, não tinha saído também essa medida do governo emprestar dinheiro para as empresas para pagar a folha de pagamento. De qualquer forma, o que está se falando é que é um empréstimo, mas você vai ter que pagar isso depois parcelado. Então, a demissão é uma opção também, não havendo outra saída, é importante você preservar a sua empresa para que, após, né, passado esse período, você consiga abrir rapidamente, aí você contrata quem você precisa, inclusive até os próprios funcionários que foram demitidos podem ser recontratados. Ok? Então, é uma sugestão também. Muito embora você tenha que ficar atento que, no caso de demissão, né, você vai preservar esse caixa futuro da empresa, mas a demissão você precisa fazer o pagamento aí de todas as verbas rescisórias. Então você vai acabar tendo um desencaixe
grande agora. Então é um item que você deve avaliar aí se é o momento de fazer isso ou não, de acordo com a sua atividade, com o seu segmento, a realidade do local onde você está, da cidade e principalmente do segmento. Né? Porque também não adianta eu falar assim, não vou demitir agora, porque eu tenho que pagar a verba rescisória, eu não quero gastar ou despender esse caixa, eu vou pegar o financiamento do governo para a folha de pagamento e você não sabe quanto tempo que isso vai durar e quando passar, se a sua atividade vai voltar no mesmo ritmo, então talvez você não precise de todos esses colaboradores, aí talvez não restaria outra alternativa, se não essa, de demissão, que aí deve ser bem avaliado e deixado para o último caso, né? Ok? Mas é uma opção também, por isso deixei para a última dica. Tá bom? Então foram essas 12. Existem outras possibilidades também, mas eu trouxe aqui as 12 principais medidas, que são medidas que podem ser adotadas pelas empresas nesse momento. Tá bom? Então, volta comigo aqui no vídeo. Volta lá. Bem, então eram essas as dicas. Fica ligado aqui no canal para os próximos vídeos. Inscreva-se no canal e ative o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Se você tem alguma dúvida, alguma dica, posta aqui também as suas dicas no comentário desse vídeo. Vai ser importante a sua participação. Lembrando que assim que o governo publicar novas medidas, nós vamos postar novos vídeos aqui no canal. Um grande abraço do seu contador Leonardo Hoffman e até os próximos vídeos.